Olá, seja bem-vinda como me tornei. Queria agradecer a você por batermos nossa meta de inscrita no YouTube. Agora a meta é 3.000. Pedi muito encarecidamente que você nos ajude, não custa nada e ajuda o YouTube a divulgar nosso trabalho. O que é que a gente busca ajudar as pessoas a encontrarem suas profissões, a fazer uma transição de carreira, a divulgarem seus negócios ou simplesmente como eu, adoro ouvir uma boa história. Então você está no caminho certo, está no canal correto. Já aproveita e já dá seu like, porque você sabe que o profissional de hoje é muito bom. Ah, minha lindíssima aqui, Bárbara Aquino, gerente da Natura, maravilhosa. Vai contar hoje sua trajetória no Como Eu Me Tornei. Bárbara amada, seja bem-vinda ao nosso podcast. Por favor, se apresente para o Obrigada. pessoal. Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou Bárbara Aquino, sou gerente de negócio da Natura e Avon e tô aqui nessa tarde maravilhosa. Faltando apenas 2 dias para completar 35 anos, nasci no Dia da É Consciência mesmo? Negra. Que Então, é um massa! grande presente estar aqui, poder contar a minha história nesse momento histórico, né, que nós estamos vivendo. Maravilha. Agora eu quero que Binha, Binhabá, Binha, Bar. É que Bar, pequenininha queria ser quando crescesse. rica. Ah, Sempre quis ser rica. Eu sempre me via chefe, falava pra minha boa. mãe, mas minha mãe ficava, tem que aprender isso, aprender aquilo, porque quando casar, eu não quero casar. É mesmo. Ah, era assim pra Eu não quero. frente? Nossa, dei muito trabalho. Moro no interior já com essa Ai, que mentalidade. interior. Eu sou de Entre Rios, Hum, mas eu me inspirava muito na minha avó, porque minha avó hum, veio morar aqui em Salvador e a minha primeira infância eu passei muito tempo com ela. Então minha avó saía para trabalhar, minha avó chegava, minha avó comprava o que ela queria. hum. Então a minha mãe acabou não sendo para mim esse espelho, porque eu entendo isso, sou apaixonada pela minha mãe, mas assim, a minha avó estava naquele lugar de morar só, naquela Eita. casa, tudo que saía a minha avó tinha. Então, eu era uma criança pobre que tinha coisas boas, porque minha avó me dava e ela me trazia aqui para Salvador nas férias, falava assim: olhe, levava no shopping. Então, ela me mostrou o mundo com 7 anos de idade. Tanto que quando eu mudei para Entre Rios aos 7, eu tive febre emocional por 2 meses. É Porque eu mesmo. falava que não tem praia. Oh. Aqui não tem É mesmo. praia. E aí eu disse pra minha mãe com 7 anos de idade, isso foi em 96. Quando eu fizer 18 anos, eu vou embora daqui, vou morar em Salvador. E aí em 2007 eu fiz isso. Minha mãe assistindo novela, dia 28 de abril, eu passei com a minha mochila de carrinho Mentira. e fui embora aqui pra Salvador. E veio pra cada avó? Não, eu vim Hum. sem lugar pra ficar. Mulher. Eu tinha conseguido uma bolsa de estudo no cursinho preparatório, Que massa. de E escola pensava em militar. fazer o que nessa época? Ó, eu vim pra conquistar o mundo, mas eu sabia que. Tem uns degrauzinhos até lá, E aí né? eu falei, cara, eu cozinho bem, sei cuidar de criança, porque no Hum, interior a gente aprende tudo muito cedo. E aí sim. eu lembro que eu cheguei aqui, eu tava concluindo o terceiro ano do ensino médio, então eu trabalhei como babá, tomava conta de Hum. 4 crianças Aqui em aqui em Salvador. Salvador. Inclusive, uma dessas crianças, que não é mais criança, é uma adulta, eu contratei há pouco tempo Foi pra ser mesmo. líder de negócio. Mas você já veio já com esse trabalho já garantido ou não? Não, Mulher, não vim garantido. Eu passei um dia na casa da minha essa é cunhada. corajosa, viu? E aí eu fui procurando oportunidades de fato. E aí eu lembrei que ela precisava de babá. Essa gente, vocês precisam de Hum. babá, vocês trabalham o dia todo. Já tinha essa veia comercial, né? E aí fazia isso. De dia cuidava da casa, 4 crianças. 4? Ainda lavava a roupa de 8 adultos. E de Não. noite eu ia pra escola concluir o terceiro ano do ensino médio. E o E cursinho? o cursinho eu fiz, estava indo bem. Eu lembro que eu ganhei uma bolsa do Enem na época para administração, mas ainda não sabia o que queria fazer. E aí fui conversar com algumas pessoas que tinham passado pela academia militar. E quando elas me contaram o regime, eu assim, não vou ver lá 2 dias. É mesmo. Eu também Não, acho que eu não dou, não. não ia querer ninguém gritando comigo, não pode usar um brinco, não pode usar um batom. Eu fiz, cara, eu não quero, e agora? E agora? E aí fui trabalhando no ano seguinte, eu consegui emprego como caixa numa pizzaria na Hum. Barra. Como é que você conseguiu? Botou currículo ou conhecido que indicou? Então, eu fiquei participando de alguns grupos de igreja, conhecendo pessoas, eu me filtrei. Network, né? Isso. Me E aí, filtrei, é ótimo. na época não tinha nem essa coisa de mensagem, eu lembro que ainda era cartão telefônico. Estamos falando de 2008. Outro dia. Exato.
E aí eu lembro que eu conversava sempre, tô procurando trabalho, tô procurando trabalho. E eu percebi de cara, existia uma barreira no mercado, que essa barreira era a minha cor, era o meu cabelo. Como é que você usava o cabelo na Na época? época eu alisava, mas ainda não era um cabelo comprido. Eu era completamente fora do padrão. Hoje você ainda vê mulheres pretas sendo recrutadas, mas em 2008 era muito Pouco tempo comum. pra cá. Exato. Baixa estatura. Então, Nem tão baixa assim, você é do meu tamanho. 1,57. Para o que eu queria ser na época, que era modelo, é muito pequenininha. Ok, vamos lá. E aí eu lembro que conversando, o marido dessa amiga tinha um amigo que tinha um amigo. E aí parece que numa roda ele comentou: poxa, a gente não tá conseguindo ninguém que queira trabalhar de 4 à meia-noite, porque na volta para casa não tem ônibus. Aí eu falei: eu quero. E voltava como? Então eu pegava qualquer ônibus via Orla, eu descia na Orla e ia andando até em casa. E aí Onde é que você morava? morava na Boca do Rio. É um chãozinho. Era um chãozinho, mas eu conseguia e fui muito feliz esses 3 meses trabalhando lá. E enquanto eu estava lá, eu ia buscando outras oportunidades. Sim. Aí eu lembro que véspera de Natal de 2008, ninguém queria contar com sim, eu estava lá fazendo o processo seletivo. Passei. Quem lembra de sim, sim? Em Natal e Ano Novo, não existe. Exato. E aí eu sempre fiquei ligada nesses momentos em que as pessoas não estavam presentes. Boa dica. Isso. E aí eu sempre falo isso com a minha rede. Gente, as pessoas falam muito em oportunidade e meritocracia. Não existe. E se você é uma pessoa preta, não existe ao quadrado. Mas a gente tem que criar as oportunidades. Então, eu fazia escolhas. Eu poderia passar o final do ano na casa dos meus pais e dizer: eu não consigo emprego, é o que eu tenho. Ou dizer assim: não, gente, eu não vou pro Natal esse ano, não. Eu vou atrás de emprego. E foi assim que eu consegui o meu primeiro emprego de fato de carteira assinada. E lembro que assim que eu entrei no treinamento, falaram assim: olha, temos uma vaga de chamada retenção. Que é quando os clientes entram em contato para cancelar algum tipo de serviço, geralmente o cartão. E se você convence ele a não cancelar, você ganha mais dinheiro. Eu fiz: quanto tempo de casa eu preciso para ser retenção? Era uma loja, era o quê? Não, eu trabalhava no call center da Contax. Eu atendia os cartões do Grupo Itaú. Americanas. E aí faz como para não cancelar? Cai a chamada, né? Nossa, o pessoal ligava putos. O momento que eu vou transferir, sim, o E já quando chegava para mim, não, porque se você cancelasse, tinha um índice lá, tinham vários índices, inclusive o tempo que você fica com o cliente na chamada. E aí eu focava, tipo, quando me dava uma meta, eu perguntava qual é o máximo. E aí eu sempre trabalhava em cima do máximo. 5 minutos, 2 minutos? Não, meta de cancelamento. Aí tinha uma meta de chamada, né? Se eu não me engano, a partir de, não sei se era 1 minuto que caísse, baixava. E tinha a meta de não cancelamento. Tanto que eu fui promovida com 5 meses de casa. É mesmo. Sim. Essa vozinha e é só... Não, tá chegando o Natal, você vai cancelar agora, tem certeza? Mas eu acho que o que fazia a diferença é que quando aquelas pessoas ligavam para falar dos problemas, eu entendia. Eram cartões populares. Cartões de loja americana, cartões de supermercado, exceto os com bandeira, Visa, Mastercard, que na época tinha isso, né? A gente chamava de cartão private, cartão que não tinha bandeira. Então, assim, é muito mais fácil na área comercial, quando você entende a dor do consumidor. E você fala do lugar de alguém que entende, não de alguém que quer convencer ele a permanecer com o serviço. Sim, massa. E aí ficou quanto tempo lá na Contax? 1 ano, eu entendi que o que eu ganhava era muito pouco para o que eu fazia. Eita, mulher retada, gosto assim. E aí eu lembro que tinha umas colegas que sempre estavam sumindo. Aí eu falei: o que é que vocês estão fazendo? A gente é impulsionadora. Eu trabalho como demonstradora. Era aquelas meninas que estavam no mercado, bem arrumadas, trocando brindes. Lembra que antigamente tinha muito? Você entrava no supermercado e comprava um café, um leite, alguma promoção. Sim. Hoje ainda tem, mas bem menos. E aí eu lembro que na época o salário mínimo estava em torno de 400 e poucos reais, mas uma demonstradora ganhava 1.200, 1.500, 2.000 e R$20 por dia de alimentação. Era bem melhor. Muito dinheiro. Aí eu falei: como é que eu faço para entrar? Aí as meninas: então, a gente nunca viu gente como você. Não contrata a gente de cabelo curto, tal. Aí eu fui lá e alonguei meu cabelo. Mesmo.
Coloquei um mega ré, na época eu usava um mega ré preto. E me arrumava toda, porque todas elas tinham carro, menos eu. Então eu ia com salto na mão, lá pro Itaigara. Descia em um ponto estratégico, onde eu sabia que ninguém ia ver que eu não estava de carro. Ia com a Havaiana. Quando chegava perto das agências, eu colocava o chinelo na bolsa, colocava o salto. E, caso eu estivesse suada, eu limpava e batia o perfume. Quando alguém aparecia na porta da agência, eu encostava em algum carro. Porque isso era uma chave de entrada. E para o meu primeiro job, que a gente na época chamava de job, eu tive que mandar um currículo durante 2 ou 3 meses. Eu mudei 150 vezes o mesmo currículo para a mesma agência. Foi mesmo. Sim, aí foi quando a Nivea, que até então só contratava demonstradoras brancas de cabelo preto ou loiras, nesse ano decidiu fazer o recrutamento de mulheres pretas. Aí eu fui a primeira modelo preta da Nivea a trabalhar como demonstradora nos mercados. E aí, como é que era? Então, a gente tinha uma meta de abordagem, né? Abordar, dar brinde. Era, de fato, distribuir beleza o dia inteiro. Você tinha que ficar ali em pé, De salto. de salto. Algumas ações a gente fazia de sapatinho, tipo esse da Nivea mesmo, fiz de sapatinho. Mas eu lembro que eu trabalhei na Americanas aqui do Shopping da Bahia. Na época era super movimentada. E eu fui, tipo assim, ok, eu já cheguei aqui, eu sou modelo. Mas daqui, aqui dentro, eu posso ir mais para onde? Massa. E aí eu fui conversar com quem tinha muitos anos de casa. Não, menina, então minha vida sai de uma agência para outra. Eu fiz, cara, meu mega ré é caríssimo. Era R$ 700 de cabelo, mais mão de obra, mas me manter maquiada, mais isso, mais aquilo. Às vezes eu tinha que comprar roupa, porque a roupa era para mulheres magras e altas. Então, cansei de ouvir assim, você quer fazer essa ação com essa bunda desse tamanho? Mesmo. Era bem agressivo. E hoje eu tenho letramento para entender que era racismo. Mas naquela época a gente não tinha nem espaço para letramento. E aí eu lembro que eu fiquei 1 ano nessa, fazendo várias ações. E aí eu olhei, cara, eu preciso estudar. Eu tenho 1,57 m. Eu sou filha de Selma e José Alfrande. Que ninguém conhece. Aquino é o nome que hoje as pessoas conhecem por causa de Thiago Aquino. Que nem é meu parente. Mas assim, eu fiz... Essa carinha bonitinha, ela não vai sustentar por muito tempo dinheiro. Existem outras. Tinha ações que eu não fazia as mais caras porque era modelo AA. Alta, loira de olhos claros. Era escrito claramente. Hoje, eu não E acredito. tinha essa classificação ridícula, né? Eu lembro que eu tinha umas amigas que eram modelos e elas falavam. Ia sair de nananã pra tal Isso, aí já classe. chegava já, o cliente já mandava. Receptivo, modelo AA, Skol, enfim, várias marcas. E aí cada marca tinha um perfil. Eu lembro que cervejaria era mais inclusiva, mas você via mais brancas, Pra loiras. evento também, a mesma Isso, coisa. exatamente. Então, assim, quando eu comecei a perceber que as melhores remunerações seriam para mulheres brancas, eu fiz, isso aqui não tá valendo a pena. Valeu por muito tempo financeiro. Eu ganhava quase o triplo que muitas outras pessoas. E para a minha realidade era um dinheiro muito importante, mas eu sempre pensei à frente. Falei, eu não quero estar daqui a 5 anos garimpando processo seletivo, que talvez eu não passe porque vai chegar alguém indicado de alguém. Era raro eu participar de processo seletivo em que todas as minhas colegas eram indicadas. Teve um de skin que eu fiz que eu nem fui chamada, eu soube da seleção e entrei. E aí a mulher fez assim, eu não sei se eu te boto pra fora por causa da sua ousadia de vir para uma entrevista, um processo seletivo, que você não foi convidada, ou se eu admiro o seu potencial. Aí eu falei, admire meu potencial, porque eu vou fazer valer a pena. Nunca vou esquecer dela, foi da RH Promo, Lini. E aí ela me contratou, eu fiz toda a ação da skin. Na época não tinha nem aquela cervejinha piriguete, graças a Deus, porque seria o meu apelido, por causa da estatura. E eu lembro que foi uma das últimas ações, e aí eu parti de fato para o mercado de trabalho. Você disse que queria estudar. E fui estudar, fazer administração. Consegui uma bolsa de estudo de Massa. administração. E foi trabalhar em quê? Eu lembro que uma amiga me conseguiu um emprego de caixa numa loja de equipamento de ginástica. E aí eu percebi o trabalho da consultoria, foi onde eu conheci a consultoria. E aí eu ficava encantada, os meninos montando projetos. E eu fiz, cara, eu quero.
E aí, com pouco tempo, eu fui promovida a consultora. E depois me promoveram também a supervisora de caixa. Como era uma loja pequena, eu ficava tomando conta de tudo, enfim. E só que eu não conseguia conciliar trabalho e estudo. Era muito difícil. Eu trabalhava no Rio Vermelho. Na época eu era adventista ao 7º dia, então eu tinha que ficar até depois do fechamento para compensar o sábado. E aí eu abri mão da faculdade. Aí depois eu saí dessa empresa, fui trabalhar na empresa de cosmético. Lá eu conheci uma das piores pessoas da minha vida. Sério. Uma mulher que era racista, classista. E ela sempre vendia o discurso de eu estou te ajudando, eu estou te lapidando. E foi lá que eu decidi voltar a estudar. Você trabalhava de quê lá? Eu entrei como estagiária e com 2 meses ela me colocou como assistente financeira. Só que foi onde eu descobri a dificuldade, porque muitos de nós, pretos, saímos de casa para trabalhar. Sim. Bárbara, você saiu de Entre Rios pensando em se tornar gerente de negócio da Natura e Avon? Não. Bárbara, você saiu de casa com algum direcionamento? Não. Eu sabia que eu não queria morar em Entre Rios, eu sabia que eu queria ter uma vida diferente da minha mãe, eu sabia que eu não queria me encher de filho nem depender de ter um relacionamento para me valer na sociedade, mas eu não sabia o que eu queria ser. Eu queria ser grande, mas grande em quê? E lá eu percebi minha dificuldade no setor financeiro, porque é um trabalho monótono, em que basicamente você faz a mesma coisa todos os dias. E a interação com as pessoas acaba sendo bem reduzida porque se passa muito tempo no computador lidando com dinheiro, importação, que era o que eu atuava na época também. Porque por ser uma empresa de pequeno porte, eu cuidava de tudo, caixa. E muitas vezes eu me perdia. Mas você se perdia por quê, Bárbara? Você tá aqui fazendo algo, o filho da chefe liga. Imprime isso aí pra mim. Eu lembro uma vez o menino me ligou. Faça meu trabalho aí de geografia. Eu fiz, não. Ah, mas fulana de tal sempre fez. Eu disse, ok, mas eu não sou fulana de tal. Ela gritava muito. E aí um choque que eu tive foi quando uma colega foi estuprada junto com a filha. Eu tive um sonho dias antes, inclusive eu comentei. Gente, eu tive um sonho de violência, né, e tal. E aí, 15 dias depois que ela sumiu por uns dias, chegou. E aí eu perguntei por ela, ainda fez, então, você não sabe, fulana de tal foi violentada, e daí teve que assistir a filha sofrer a violência também. E eu fiquei muito chocada. E aí eu fiquei dias assim, parada na mesa, e aí a chefe na época fez assim, por que você tá assim? E era funcionária de lá? E isso, a outra também era funcionária, só que ela era externa. Nessa época eu também já tinha sido promovida para área externa, para consultora. E aí eu lembro que uma frase que me marcou muito foi ela fazer assim, você tá assim por quê? Eu fiz porque fulana de tal sofreu violência sexual, e olha só como tá o resultado dela, tá caindo e tal. Ela fez assim, não sei por quê. Já conheceu tantas vezes, só porque ainda teve sorte que um homem pegou ela pra fazer isso. Eu conheci uma pessoa assim, sabia? É horrível. Então, assim, ouvir aquilo de uma mulher e, tipo, ok, ela não é mãe de menina, mas, tipo, ela é uma mulher. E ali eu entendi a crueldade e qualquer pessoa, assim, ela pode destilar. Aí eu pedi demissão imediatamente, dias depois. Fui pra um lugar ganhando menos, mas assim, eu não conseguia mais lidar com aquilo. Ô, mulher, é uma energia que a gente não consegue suportar. É uma energia muito pesada, porque a gente entende que aquela pessoa está com um problema. O problema é ela. Não é, tem nada a ver comigo, mas eu também não preciso passar por isso. Não. Eu não preciso absorver isso. Exato. E aí o que eu pensei, e se fosse eu? A resposta teria sido a mesma. Exato. Né? Então, eu lembro que nesse ano eu voltei a estudar, mas foi muito difícil estudar também. Porque não é fácil você chegar o dia inteiro, acordar muito cedo, ter que providenciar seu alimento, ter que fazer tudo pra você, morar em um lugar que você tem que subir e descer ladeira, trabalhar distante, meio de transporte não é tão acessível. Então, Bárbara, o que foi que te manteve nessa trajetória até aqui? Foi a ambição. E a gente precisa falar sobre ambição, porque para nós, a ambição é sempre trazida num lugar de sujeira. Sim. E não é. Ela é suja quando eu acho que para eu ter, você não tem que ter. E eu sempre ficava mudando de emprego.
Porque eu estava sempre em empresas pequenas. Então, se eu percebesse que aquela empresa não ia me proporcionar crescimento, eu ficava imaginando, não posso perder tempo. E aí eu ia para outros lugares. E aí eu me recordo que eu voltei a estudar na faculdade Montessoriano. Não gostei da experiência em uma grande universidade daqui. E fui estudar na Montessoriano, que é a faculdade lá da Boca do Rio. E foi a primeira vez que eu tive acesso a professores negros. Então, meu professor Jorge, eu te amo, você sabe disso. Jorge Hilton. Fazer o quê? Lá ADM também? ADM. E aí, foi onde eu vi professores candomblecistas. Foi onde eu vi o primeiro culto ecumênico da minha vida. Foi quando eu ouvi falar de terapia. E aí, lembrei que com 11 anos eu sempre flertava com a ideia da psicologia, mas eu não tinha referências. E aí, foi quando eu ouvi falar de luto, de um lugar para além de luto de morte. Era Adventista o sétimo dia na época. E lembro que no segundo semestre o professor dividiu as equipes e colocou todo mundo para fazer um trabalho interdisciplinar. E para mim, logo para mim, sobrou o tema violência contra a mulher. Filha de um homem que espancava a minha mãe, né, meu pai. Tanto que do terceiro ao nono mês eu tive sofrimento fetal. No dia do meu nascimento, foi aquele dia terrível, né? Minha mãe com a pressão em 22/12, negócio assim. Eclâmpsia. E a gente nasceu naquele dia, né? Eu nasci 2 vezes. Um tema muito delicado e toda a referência que eu tinha de violência era dos homens que eu via lá no interior, né? É muito comum um homem do interior ter esse perfil. Eu fiz, não, mas eu quero outras vozes, eu quero saber uma história diferente da minha. E fui pro campo. Só que uma coisa que eu descobri nessa pesquisa, primeiro foram as outras faces da violência contra a mulher, em que inclusive eu estava inserida em uma e não sabia, que era a violência psicológica. E que também elas se conectam. Não tem como a história de violência na minha vida não se conectar com a sua, independente do tipo de violência que a gente esteja sofrendo. E foi assim, um momento de muita descoberta, muito sofrimento, muito choque de crença. Porque eu, enquanto líder dentro da igreja, líder de música, e líder, acho que era do Ministério Jovem nessa época, comecei a questionar tudo que eu tinha aprendido até ali sobre cristianismo. E dói você se confrontar. Como assim? Não, mas e Deus e o diabo? Não, que voz é essa na minha cabeça? É que tudo que eu vivi até hoje, tudo ali tá errado, né? Exato. E aí o primeiro passo foi, ok, mas dá pra resolver com oração. Você tinha quantos anos? Isso foi em 2015, tava com 25. Novinha ainda. Novinha. E aí eu lembro que eu me aprofundei tanto nesse tema, eu vi histórias tão perturbadoras. E eu lembro que uma das perguntas que a gente fez no anteprojeto foi por que elas permanecem? E aí eu lembro que todas elas casaram para fugir da realidade de casa, que era uma realidade de violência. Sim. Então a violência é um elemento que era conhecido de todas elas. E aí eu lembrei que a violência que eu estava submetida para mim parecia natural a ponto de eu ignorar que vivia, porque ela era uma violência conhecida. Estrutural, né? Tão enraigada que você nem percebia. Isso. Não era física, né? Eu sempre fui muito brava pra essa questão física, mas eu sofri a psicológica. Eu lembrei do padrasto, né? Que também teve essa situação que foi um dos agravantes, inclusive, pra eu sair de casa dentro do prazo que eu tinha determinado. Eu sempre quis sair de casa desde 7 anos. Mas eu sei o que fez com que eu saísse sem um plano. Só o sair. E eu lembro que esse trabalho foi indicado para um livro. Está em andamento. O processo de um livro é muito doloroso, porque ele fala muito de mim também. E assim que sair, eu te aviso pra gente até fazer essa troca. E foi na faculdade que eu me reconstruí. Quero que você venha aqui falar sobre ele. Foi lá que eu me reconstruí. Foi um homem que me mostrou o feminismo, foi Jorge Hilton, que me mostrou outra face. Então, quando a gente fala também dessa questão do racismo, é muito importante ter pessoas brancas antirracistas. Para que a gente entenda que dá pra gente lutar e que faz a diferença na nossa luta, senão a gente fecha só naquele mundinho
o mundinho dos pretos. E é um mundo muito importante, o aquilombamento. Rita Von Hunt fala muito disso Isso. também. Mas a gente precisa abrir e colocar essas pessoas. Então, ter tido o meu professor, depois se tornou um amigo. Esse lugar que me trouxe com tanta leveza. Eu odiava a sociologia. Beleza. Odiava, porque todos os professores de sociologia que eu tinha tido antes, todos eles eram brancos. A metodologia A visão chata. eurocentrista. Eu lembro que teve no primeiro ano, no segundo ano do ensino médio, que eu fechei o tempo com ele e ele me colocou na prova final no segundo semestre, segundo bimestre. Porque eu briguei com ele e falei, olha, a partir de hoje, eu vou sentar de costa porque você não merece que eu assista a sua aula. Oi, que lindo. E aí ele fez, ok, então você tá na final, você vai ficar de costa pra mim, mas no final eu te vejo. E aí eu tirei 10. E eu era professora de banca dos filhos dele. Mas ele não tirou. Marcos, me perdoe, faria tudo de novo. Adoro. Adoro. E aí ele, no final ele falou pra mim, ele fez, cara, que lindo. É. Vários autores devem estar se tremendo com a sua ousadia. Mas minha mãe tá lá em casa me esperando com cinto. E aí a faculdade, ela mudou a minha vida completamente. Nossa. E eu lembro que eu era aquela aluna que falava assim, cara, eu tô aqui. Porque eu perdi a bolsa, né, a primeira que eu tive. E voltei com fiéis. E eu falei assim, eu não posso sair daqui sem a capacidade de ganhar um dinheiro que dê pra eu mudar a minha vida e pagar essa faculdade. Eu não quero terminar o ensino superior ganhando R$1.200. Porque é o que eu vejo muitas pessoas, assim, muito boas. E, Bárbara, é por quê? É porque cedo eu entendi a questão do dinheiro. E a gente precisa dialogar Ele é uma sobre ferramenta. Exato. E eu não iria conseguir mudar a minha vida e nem a da minha família, né? Que ainda tem isso. A gente melhora e quer melhorar todos à nossa volta. Se aquelas noites foram 4 anos, pegando cansada, de 6 e pouco a 10 horas da noite, depois andar até em casa, fazer trabalho. Para aquilo não valer a pena de alguma forma, algo tinha que simbolizar aquilo. E tinha que ser através do dinheiro. Eu amo estudar. Mas eu não estudei só por amor. Eu estudei por necessidade. O meu nome, o nome da minha família. Então, assim, eu fui franca comigo. Esse cara não tem um sobrenome que me leve para algum lugar. Não tem um perfil de bajulação para chegar em algum lugar. Não tem um padrão e só a foto abre portas. Então, eu tenho que ser diferente. Eu tenho que ser muito boa no que eu faço. Então, sempre que um professor me pedia para construir um trabalho, eu debruçava no trabalho. Meu TCC eu comecei a construir no 5º semestre. Então, fui muito dedicada, me relacionei muito com os professores. Minha mãe sempre trouxe pra gente, se relacione com as pessoas. É muito importante. Às vezes, o seu empregador é o seu professor. Sim, geralmente. Eu falo isso com eles direto. Isso, e tive a oportunidade, depois de dividir mesa com essas pessoas. Então, aqui na Natura, eu tive a oportunidade de convidar o professor Jorge Hilton. A gente fez um evento para as líderes. Depois conheci Ita Laerta. Então, abri minha primeira empresa de consultoria. Eu tinha uma empresa de consultoria chamada Loba, que era para microempreendedores. E eu abri na Vale do Dendê. Na época, o Paulo Rogério tinha a unidade da Vale lá no shopping da Bahia. E ele cedeu o espaço gratuitamente para que eu abrisse minha empresa. Então, num sábado, tudo movimentado. Tava ali sendo aberta a minha empresa dentro do shopping da Bahia. E aí, eu lembro que lotou o espaço. Com a pandemia, eu não consegui manter. E foi quando eu cheguei no mercado financeiro. Lembro até hoje. Posso falar? Oxe, com Cruamente, certeza. estava fazendo cocô. Quando meu telefone tocou. E aí, na época não tinha esse vício de ficar com o celular na mão, né? E aí eu lembro que eu saí correndo e peguei. Aí alguém gritou, não, termina. Eu disse, não posso terminar, gente. A vida nem sempre vai dar a oportunidade de terminar. Vai fazer os dois Exato. juntos. No meio da pandemia. Não, antes. Foi 1 ano antes. E aí um cara fez assim, tô te ligando. E essa ligação já é uma entrevista. Você pode falar? Eita. Posso, o chuveiro tá ali. Quando eu terminar, vou pro chuveiro. Fiz minha entrevista, ingressei na Stone Pagamentos como agente.
E logo no primeiro mês eu me tornei uma das referências do Nordeste. Fez, viu? Porque é isso, o trabalho é um jogo. E eu fico muito triste porque isso não é educado a gente desde pequenininho, sabe? Gente que é diferenciado, viu, Bárbara? E às vezes eu acho que Darwin explica, né? Porque quando a gente tá focado ali, quando a gente quer muito uma coisa, a gente direciona aquela energia para aquilo ali. É uma escolha também. Você podia escolher, tipo, depois eu vou ver isso. Como você falou, Natal, é ano novo, é feriado. Eu sou professora, eu vejo muitos jovens assim, que nada, vou comer água, sabe? São João. Exato. E é uma escolha em um Uhum, dia que às vezes muda a sua vida exato. inteira. Olha, várias pessoas já vieram aqui e falaram isso. Às vezes é uma frase que você usa no dia que muda tudo. Nunca comi água na faculdade. Eu já. Ai, que inveja. E de Mulher. fato, eu não comia água, eu comia Mas eu entrei muito. com 17 anos. Eu entrei com 17 anos, Isso. eu não tinha muito juízo. E que boa, é importante essas fases. E assim, eu fui adultizada, né? Com 7 anos eu fazia as compras de casa, então. E quando eu falo assim, eu não comi água, não é nem do lugar de alguém que acha isso ruim, acha isso massa. Você era testemunha de Jeová ainda Não, também. adventista. Adventista, desculpa. Me tornei já adulta adventista. Você era adventista ainda nessa época. E você ainda é hoje? Não. Não. Nesse processo de autodescoberta, na faculdade, eu descobri que aquelas pessoas que fundaram aquela organização que eu fazia parte, que eu achava, eram os algozes do meu povo. E eu não tinha mais como adorar esse ser grandioso no universo, né? No ambiente em que eu sei, não aquelas pessoas que estão aqui hoje, mas Uhum, que os seus fundadores foram os meus algozes. Foram os senhores de engenho. uhum. Inclusive, do próprio Cristo que tanto defendem. Então, eu optei por não fazer mais parte da religião. Eu senti que não... Era um espaço branco. As músicas. Então, eu era diretora de música. Se eu levasse uma música com batida, com tambores, ai, do diabo. E aí, estudando, por que a música eurocentrada, É ela é bonita divina? e a outra não. Os meus irmãos lá na África. E aí, eu fui vendo outras manifestações. Depois, as castrações. Você não pode usar brinco. Então, na faculdade, quando eu me descobri enquanto preta, eu falei, ok, eu quero voltar às origens do meu cabelo. E aí eu lembro eu estar chegando no dia de sábado, quando eu fiz o primeiro corte, né, da química, e uma pessoa me parar na porta da igreja. Se você cortar esse cabelo mais 1 centímetro, no púlpito para cantar, você não sobe. Foi mesmo. E isso não é cabelo de crente. E aquela fala, assim, me impactou e me violentou. Só que a gente tá preparado para ser chamada de macaco. E dizer assim, se alguém me chamar de macaco, eu vou reagir, eu vou brigar, eu vou bater. Mas quando alguém te fere de forma sutil, e o racismo tem muito disso, né? Ó, o seu cabelo, a sua roupa, o seu tom de voz. Se você é uma mulher branca agressiva, você tem personalidade forte. Se você é uma mulher preta, de opinião, Histérica. histérica, metida, mal educada, baixo astral, né? Falando aí o soteropolitano. E aí eu fui vendo. Então, o corpo era um problema. Você tem um corpo muito bonito. Tem que cobrir mais. E aí, até chegar ao ponto de olhar no espelho e falar, quem é você? Tanto que quando eu olho minhas fotos de quando eu estava na igreja e desde que eu decidi viver a minha espiritualidade de forma livre, sem rótulo, e me relacionar com qualquer ser que eu considere sagrado, eu percebi que existia uma pessoa que eu pisava. Era uma lavagem cerebral, né? E nisso tudo surgiu uma depressão. Uma depressão que eu não sei como chegou. Eu lembro que quando eu acordei para vê-la, e foi justamente nesse período que estava tendo transição de carreira, né? Me formei em 2018, 2019 entrei no mercado financeiro. Eu entrei na empresa já depressiva, tomando remédio, ninguém sabia. E várias vezes quando eu falava sobre, né, a depressão, eu era silenciada na igreja. Crente não tem E depressão, você é você? tão inteligente, É falta de Deus. você é falta de Deus, você tem que perguntar que pecado você está acariciando.
E você foi procurar ajuda, então, né? Eu já fazia terapia, né? A faculdade Que também me bom, trouxe esse benefício. Uma que bom. professora, o seu olhar, lembro dela. Uhum. Eu vou lá agitada, me cobrando. Por que eu tirei 9? Era pra ter tirado 10. E ela fez. Por que você se cobra tanto? E por que não pode tirar 9? E por que você não pode ser mediana? E por quê? E por quê? E por quê? E eu fiquei tipo, nada essa mulher me enche de porquês. E esses porquês. Que perturbação. E veio a terapia. Na terapia eu comecei a esbarrar na religiosidade. Troquei de terapeuta. Mas. E aí eu lembro que um me fez assim: por que você se pisa tanto? Eu tô doido pra conhecer a sua versão original, a de fábrica. Aquela que te fez arrumar as malas um dia e sair de casa. Deixar o conforto dos seus pais, enfrentar todo mundo. Porque você pegou uma gaiola pequenininha e entrou nela. E eu falava: esse cara tá doido. Esse cara tá doido. Mas coisas foram acontecendo. E aí a depressão veio. Aí eu já tava com outra profissional. Uma mulher incrível, Jamile Barreto. Hoje ela não é mais minha terapeuta. E novamente isso foi levantado. E ela falou: olha, é muito importante a medicação. É muito importante a terapia. É muito importante a sua relação com Deus, mas a sua relação com você é a relação mais importante. E aí nesse momento caiu a ficha de que a gente é educado para se relacionar, todo mundo, né? Relação interpessoal, algo que eu estudei inclusive, mas a relação intrapessoal. E porque todas aquelas opiniões eram tão importantes para mim. Tão importantes que, por mais que ninguém me dissesse que o que eu estava ouvindo era errado e violento, caso eu não tivesse psicólogo, tinha as dores, quando as pessoas falavam, aquilo me indignava, mas eu não respondia. Você vai pra casa, sabe quando você fala assim, não, eu preferi não falar nada pra não ter uma discussão, mas a discussão tá ali dentro da sua cabeça. E aí eu lembro que num dos momentos terríveis que eu tive da depressão, foi bem profunda, logo em seguida veio pandemia. Eu sentada na beira da cama, eu falei assim, olha, sinceramente, Deus, não quero falar com você não. Tem que ajoelhar, eu não quero. Tem que ser de madrugada, eu não quero. Eu tenho que te dizer várias coisas que você é, mas eu não quero porque eu não acredito nada nisso nesse momento. Eu não acredito nem que eu tenho importância nesse universo. Eu não acredito em nada. Eu sei que você existe, mas assim, você vai ter que fazer alguma coisa, porque eu tô cansada de fazer algo pra merecer esse amor, porque o cristianismo, ele é pregado nesse lugar que você não tem importância, que você não é ninguém. Então, isso não ajuda as pessoas a serem melhores em algumas situações. E aí eu lembro que dentro desses meus processos depressivos, eu ficava muito mal de manhã, quando eu acordava e via que estava viva. E gato, né? Eu tenho uma gata. E ela tinha um comportamento bem peculiar. Sempre que eu estava chorando muito, 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 ela vinha ronronando, deitava aqui em cima e olhava profundamente nos meus olhos e ficava ronronando. E aí eu começava a olhar pra ela e o choro cessava, eu sorria. E quando eu sorria e sentia alívio, ela ia embora. E aí eu comecei a ver, Deus tá no meu gato. Nesse animal que foi me dado há anos, quando eu nem gostava de gato. Uma amiga passou no dia que viu, o marido não quis, ela ficou com pena de jogar na rua, fiquei com pena e trouxe Mia para mim. E aí eu comecei a ver Deus nesses detalhes que não é ensinado. E aí um dia eu me perguntei, como eu não sou importante? Se todo mundo diz que alguém saiu do seu posto, privilégio, né? Porque esse rei do universo deve ser um puta privilégio. Se humanizou, nasceu numa periferia, negro, ele não tem olho azul. Um mendigo que eu poderia facilmente encontrar debaixo ali do Aquidauã. Era assim, né? Quando a gente vai ver os escritos, era assim que ele vivia. Como eu não sou importante? Eu não faria isso por qualquer pessoa. Eu só faria isso pela minha mãe, pelos meus irmãos. E ali eu entendi que para que eu melhorasse como pessoa, comigo, para depois eu ser boa para as pessoas, eu teria que abrir mão daquele espaço. Aí foi assim que
eu decidi não mais ser cristã, evangélica, enfim. Nenhuma religião naquele momento caberia pra mim. Uma quebra, né? E você ainda tava ainda com laço ainda? Laço, como O assim? varão lá, abusador. Então, tava, menina. O laço, o vaso. Estava. O varão, a gente já tava vivendo vários conflitos, porque. Ele também tinha que separar do varão nessa época, né? E varão nem era da igreja, mas quando Ah, é? percebeu minha disruptura, ele questionou: Ah, pode ir pra igreja? foi. Aham. E aí eu ouvi do pastor uma vez, em uma das crises, ele nos visitou. Ele fez assim: sua casa está em crise porque quem manda é a mulher. Ela ganha mais, ela bota mais, ela decide mais. Isso vai contra os planos de Deus. E eu em choque. E isso que foi dito dentro da minha casa era dito também no púlpito. Sim. Quando eu, em um dos estudos da escola, eu ouvi as pessoas falando que pretos eram escravos porque era descendente de Cã. Cã é um dos Uhum. filhos de Noé. Foi amaldiçoado. A marca de A Cã. marca de Cã. E aí eu falava, cara, mas eu estudei demais pra acreditar nisso. Sem falar também que o ambiente acadêmico, para além da igreja, era muito, muito criticado. Ah, fulano de tal, foi estudar em tal lugar, se perde. Hum. Então, eu percebi que ali eu estava perdida, Não era o seu lugar. não era o meu lugar. O casamento não era o meu lugar. Foi um momento, assim, de muita loucura. Eu lembro que eu trabalhei muito, muito. Nossa, a pandemia, ela veio pra... Foi. Eu trabalhava muito. Eu trabalhava de noite, eu batia minhas metas, ó. Hum. Mas pra não lidar com tudo que tinha ali, inclusive o processo depressivo. Eu tava mascarando com os remédios. Tentei que resolver todas as outras coisas que estavam Que colaborando para aquilo. originou, né? E aí eu lembro que em 2021 eu falei pra minha psicóloga, eu quero me separar, mas eu não sei como. E aí? Ela fez, a gente pode construir essa separação. E se você já tá pensando, você já começou ela. Só que já tinha começado antes. Só que eu não tinha tanta consciência. E ela sempre trazia, olha, cuidado com essa relação. Começa a observar ele. Aí eu observei alguns comportamentos. E eu tinha falado no início do casamento, mas eu fui silenciada pela minha família. Olha, ele joga muito videogame. Quem merece? Mas você tem que aceitar. Ele não tá no bar, ele não bebe, ele não te Tem que dar bate. graças. Ai, tem que dar graças a Deus, Então, assim, menina. um homem desse, você é muito pra frente, você quer demais, você quer mais coisa do que deveria. Como tem casa jogando videogame? Graças a Deus, seu marido tá em casa. É você que quer muito. E aí eu lembro que meu salário subiu demais em comparação ao dele, tipo, foi 6, 7 vezes mais. E aí ele começou a implicar com as coisas que eu colocava em casa. E eu costumava dizer, né? Você é uma pessoa que veio da miséria, mas a miséria ainda não saiu de você. Ele tinha muito essa coisa de não conseguia. Ah, vamos morar numa casa melhor, era uma afronta. Vamos ter algo melhor, era uma afronta. Até que depois de me preparar bastante, né? Ele foi meu primeiro namorado, um casamento infantil. Sim. Isso foi um dos choques que eu tive na minha relação quando eu entendi que eu não tinha idade. Eu tinha 16 anos e ele 28. Quando a gente Nossa. se conheceu e eu casei, eu ia fazer 18 e ele 30. Então, foi outro choque quando eu estudei sobre. Outro dia até não, assisti um documentário, Apenas Meninas. Está na HBO, que fala sobre esses casamentos infantis aqui no Brasil. E aí eu não conseguia mais olhar para aquele homem como homem. De forma nenhuma. Senti muita vergonha, porque são processos que a gente acaba sentindo. E comecei a me perdoar para depois abrir mão daquela relação. Quando eu decidi, de fato, deixá-lo, foi quando chegou a notícia que ele ficaria desempregado. Eu fiz, eita, e agora? O que o povo vai dizer que eu larguei ele porque tá desempregado? Aff. E aí, menos de um mês que ele ficou desempregado, o meu pai faleceu.
de uma forma muito inesperada. E eu só confessava para o meu pai essa questão do casamento, que não ia mais bem, que não tinha mais nada, mas que eu tava ali. Eu não tinha coragem de conversar com a minha mãe, com meus irmãos. E aí eu lembro que eu tinha combinado com meu pai de conversar com ele no dia 28 e dia 24 meu pai falece. De uma forma assim, não tinha nada que justificasse aquela morte. Foi uma tromboembolia. E eu fiquei sem chão. De novo, meu pai me abandona. Foi essa a sensação que eu tive. E aí eu lembro que com 10 dias de luto, 10 para 12 dias, eu deitada assim no quarto, tipo, atônita ainda com tudo que tinha acontecido. Ele procurou sexo e era uma coisa que não existia mais na relação, mas porque naquele momento em que eu tava tão frágil. E aí eu lembro que quando eu falei assim, não tem como, eu não tô bem, tira a mão de mim. O próprio toque também. Sim. Ele fez assim, você é um egoísta. Você é egoísta, você não se importa com ninguém. Tudo que ele era, ele começou a projetar em Sim. mim. É o espelho. Exato, eu surtei. E mais tarde tinha uma viagem programada. E aí eu falei, as irmãs dele estavam em casa. E aí ele começou a me tratar de uma forma muito agressiva. De embate, de Perturbando. não só perturbação, existia uma medida de força. Tipo, eu sou mais do que você, sabe? Sempre competindo, pronto. E aí eu lembro que em determinado momento eu fiz, por que você tá fazendo isso? Você não é meu pai. E ele olhou no fundo dos meus olhos e falou assim, claro que não. Você esqueceu que seu pai tá morto? E sorriu. E aí, naquele dia eu tive uma visão. Por alguns momentos eu não sei te explicar, Bárbara, de onde veio, mas eu vi 2 caixões numa sala. Na hora que eu fui em cima dele, eu parei. E aqueles 2 caixões. E aí, quando eu voltei pra mim, eu abri o olho, ele ainda tava me olhando. Afrontando mesmo, com posição de ataque. Sabe quando você sabe que o cachorro vai te morder? E as irmãs dele vindo, e aí eu senti uma paz e falei, fica tranquila, porque hoje foi o último dia que eu fui a sua esposa. Arrumei a mochila, igual eu fiz quando eu saí Saiu de de casa, casa. e fui viajar. Sem discursar, sem brigar. Isso, meu pai não tinha... Tinha uns 12 dias de morto, e foi uma viagem incrível. Eu conheci outras mulheres lá, uma delas estava de luto também, o pai tinha acabado de falecer também, diferença de dias. E a gente falou muito, a gente se acolheu muito. Viramos amigas, depois saímos, fizemos forró. E aí, quando eu voltei de Boipeba, eu voltei, não, essa vida aqui é a que eu mereço. E pus um ponto final na relação, ele ainda me propôs um divórcio e depois um novo casamento na igreja e tudo. Ah, Eu foi? disse, nossa, que maluquice. Depois pedi pra ele sair de casa. Ele apareceu uma vez dizendo que não sabia viver sem mim. E aí eu me mudei, porque eu senti que Eles não saem, essas pragas, né? a próxima visita eu iria ser morta. Eu senti. É. O olhar dele tava perdido. Ele tava ficando com um comportamento estranho. Eles não aceitam perder. Ele disse pra mim, eu nunca tinha chorado. Aí eu me separei de você e essa semana eu chorei. Ah, foi? Chorei muito. E aí eu falei, cara, esse cara vai me matar. Ele falava assim de um jeito, tipo... Eu falei, mas a gente já não se amava há tanto tempo, a gente já não tinha mais contato, a gente nem era mais marido e mulher. Ele fez, mas você tem que entender que você me fez casar com você. Eu era uma criança. Mas eu não fiz nada, entenda, foram escolhas. Mas, tipo assim, ele me colocou num lugar, tipo assim, você agora é minha peça. Você é minha. Não é você que define o jogo. E aí eu liguei pra advogada que ele tinha contratado, na expectativa de que ela favorecesse ele por ser irmã do amigo dele. E eu falei, Carol, tá se passando isso. Ela, Bárbara, vou falar como advogada, cuidado, e como mulher, se mude. E assim eu mudei. E eu lembro que não foi no mesmo ano que eu li Mulheres que Correm como Lobo. Eu fiz até uma tatuagem Ai, que linda! pra simbolizar aquele momento que eu tava vivendo. E esse lobo representa a minha intuição. Pra que no processo, seja lá onde eu estivesse, eu nunca mais me perdesse. Que eu pudesse escutar essa voz, que todo mundo tem. Mas eu acho que a gente Sim. vai nascendo e as coisas vão abafando. E aqui a mulher representando
minha identidade de mulher preta. E isso aqui representa conhecimento e espiritualidade. Então, eu me apeguei nisso para reconstruir essa vida e consegui. Engraçado que quando eu saí dessa relação, todos os meus sonhos, Né? eles se realizaram. É isso. Coisas que eu, tipo, básica. Eu queria tirar minha habilitação, por exemplo. Todas as vezes em que eu me programava, algo em casa quebrava. E era incrível, sempre algo quebrava. Sempre algo se destruía. Ele não dizia, não faça. Ele dizia assim, você vai ser modelo, mas você é preta. As pessoas vão falar o quê de você? E é nesse lugar de cuidado. E quando a gente não tem referência... A cuidar de sua mãe, seu filho da puta. Exato. Aham. Quando a gente não tem referência, e a minha referência que eu fui construindo foram as minhas amigas. É tanto que eu sempre falo com as minhas amigas, o amor de vocês salvou a minha vida. Porque era conversando com elas, fui fazendo amizade, sempre tive facilidade de construir relações. Nas redes sociais, na pandemia, eu conheci uma amiga psicóloga. E hoje é uma grande amiga. Somos muito amigas. E foi ela que foi me trazendo, amiga, de um jeito muito cuidadoso. Às vezes eu não estava bem, elas me acolhiam na casa dela. Elas me lembravam uma potência que eu não conseguia enxergar na época. Quando eu falei, eu vou me mudar, todo mundo parou tudo, vamos mudar com Bárbara. Uma proteção, sabe? Então, é muito importante esses pactos entre nós mulheres. É muito importante esses acolhimentos. E a gente percebe que esse tipo de pacto ele é muito potente entre os homens. Exatamente. Um homem, ele pode odiar o outro. Muito raro ele vai fazer algum comentário ou entregá-lo em uma situação, principalmente relacionado a uma mulher, em que aquele homem vai ser prejudicado. Sim. E às vezes, por pouco, a gente deixa de estender a mão para uma mulher. Sim. Eu falo, se você tiver com seu marido aqui, e você, vou fazer um teste, ligar para um amigo dele e perguntar, oi, você tá com o Binho aí? Ele disse que é para sua casa. Não, tá aqui, tá no banheiro. E vai Isso. dizer que ele tá lá, vai jurar de pé junto que seu marido tá lá, sendo que seu marido tá aqui. E ainda vai ligar para mim. Vai ligar para ele na hora. Véi, você tá onde? Você tá onde? Essa mulher tá aqui te procurando. Entende? Então, assim, não existe esse Exatamente. cuidado. Entre nós, eu acho que é muito importante que a gente fortaleça, que a gente discuta, inclusive, por que não? Porque eu tenho que duvidar da outra mulher. Outro dia uma colega fez assim, tem muitos amigos, eu acho você livre. Eu disse, todo mundo é, mas nem todo mundo sabe. Aí ela fez assim, não dá pra fazer amizade com mulher, é muito difícil. Aí eu falei assim, você se considera uma mulher de confiança? Ela é, sim. Você se considera uma pessoa boa pra ser amiga? Ela me considera assim, porque outra mulher não pode ser tudo o que você é. A gente foi criada na competição, né? E aí depois eu devolvi pra ela, você acredita mesmo no que você sabe sobre você? Porque assim, eu só consigo te enxergar com bons olhos quando eu também me vejo com bons olhos. Que a gente começa a enxergar, sabe assim? Abre uma lente, você vai atraindo. É porque a gente olha que a pessoa é baseada no que a gente é, né? Geralmente eu também tenho isso. Exato. Existe muito disso, sabe? Tem a questão do machismo, né? E o machismo traz isso pra gente. Olha o corpo da outra. Olha o cabelo da outra. Você viu que um Maquiagem da professor outra. te ensinou que era feminismo. Exato. A gente nem sempre... que uma mulher que é feminista, porque um homem... Não. Não. Ser humanos e seres humanos. Ou de qualquer ser que esteja disposto a ajudar a construir um mundo melhor é um grande aliado. Então, homens, sim, são importantes para o feminismo. A gente tá numa guerra de sexo, né? Não quer, tipo assim, construir o outro lado onde a gente vai oprimir esses homens. A gente quer um mundo com equidade, né? Não falo nem igualdade, porque eu não consigo carregar o peso que um homem carrega, por exemplo. Consigo carregar muitas coisas, mas nem tanto. A gente imagina que a gente depende do STF, que a grande maioria é o de homens, a gente precisa deles para poder fazer alguma coisa que mude nossa realidade. Eu preciso que tem que trabalhar com a aqueles realidade. homens falem por mim. Exato. É como mas você estava falando aqui antes de começar com a colega, com a Fabiana. Olha, a gente precisa de pessoas brancas para a luta antirracista. Olha onde eu estou, conversando com uma mulher branca que abriu espaço para que eu pudesse trazer a minha voz e um pouco da minha história, que com certeza é a história de milhares de outras mulheres. E quando eu conto a minha história, eu não conto nem como um romance, porque é o que eu sempre digo, a favela não venceu.
Mano Brown fala isso também, né? A favela não venceu. Eu não sou a maioria. E qualquer deslize meu, eu não tenho direito nenhum de errar. Porque qualquer deslize meu, ele é muito potencializado. Basta a gente imaginar aqui, tem uma discussão de um homem preto e um homem branco. Chama a polícia, porque um homem branco estava esfaqueando, querendo esfaquear o outro. E quem foi preto, foi preso, foi o preto. Exato. Então, a gente precisa, sim, das pessoas brancas como aliadas. Primeiro, porque a partir do momento que você não é racista, não tem porquê ter algum embate. Eu acredito que tem pessoas que reproduzem o racismo baseado numa estrutura que ela herda e não porque ela é ruim. Assim como você vai ter pessoas que você vai letrar ela de A a Z e ela continuará reproduzindo. Como a gente tem visto hoje. Né? Muitas pessoas reproduzindo racismo, Gente sabendo que ruim é no mundo, exato. né? Então, assim, a gente precisa desses aliados. Eu sou muito grata Eu que pelas pessoas no meu agradeço. caminho, por estar aqui essa tarde, esse presente. Quando eu vi a mensagem, eu fiz, é um presente. Ai, Tadeu é ótimo, né? Tadeu é o fofo, sempre. Tadeu, incrível. Eu falo que ele é um ser humano de luz. Ele Você vê, né? Ele consegue juntar pessoas assim, né? Ele consegue. E a gente se conheceu numa... Eu conheci as juristas negras da Lívia. A Lívia, um beijo. Monique, minhas maravilhosas. E aí fui para um evento, um projeto que elas têm. Que tira mulheres do sistema penitenciário para conhecer museus e tal. Nossa. E aí me convidaram, eu levei uns presentinhos e Tadeu estava lá. E aí a gente se encostou. E aí começou a conversar. Energia, né? E ali nasceu... Parece que eu conheço há 200 anos, mas eu conheci Tadeu em maio. É mesmo, que massa. E vem cá, como é que você chegou? Porque assim, minha vida profissional começou na Natura, na Avon, né? Geralmente as pessoas começam a carreira vendendo Avon. Você não, você passou por várias coisas até chegar na Natura Minha e na Avon. mãe era consultora e criança eu vendi. Todo mundo, Isso, né? passou por isso, Bemiros, mas... Natura, Hermes. De quando eu cheguei aqui, época, não, exato, Hermes era 89. Mas de 2007 até agora, eu não estava vendendo na Avon e Natura. Sim. Eu só lembro que no final de 2022 para 2023, eu já estava em uma outra instituição financeira, né? Trabalhando como executiva sênior. Mas eu não estava feliz. Não era o que brilhava seu olho, né? Brilhava quando eu chegava no estabelecimento pequeno, que usava ainda CPF e ajudava ele a construir o MEI e várias oportunidades, conseguiu um empréstimo. Mas conhecendo tudo que estava por trás, as metas, era uma empresa liderada por homens. Pra você ter ideia, no meu polo teve mulheres, porque um dia eu cheguei pra coordenadora, olha, eu sou a única mulher, parece que eu trabalho numa mesa de bar. Mas era os papos, por que não tem mulheres aqui? E aí abriu o processo seletivo para mulheres. Infelizmente foi decepcionante, algumas profissionais que eu trabalhei. Mas eu fico feliz de ter sido eu a pessoa que trouxe essa luz. E aí eu tava muito decepcionada com o trabalho. Você sabe que algo tá sendo cobrado da pessoa e que aquilo não é justo. Mas você tá com crachá e você tem que se silenciar. Você assinou um contrato de fidelidade, de confidencialidade. E aí eu lembro que tava em Aratuba, quando eu falei assim, meu Deus, eu gosto tanto de gente. O Senhor tem feito muita coisa por mim, eu consegui mudar minha vida. Eu lembro uma tia minha, que os dentes dela todos estragados. Consegui colocar os dentes novos da minha tia, rebocamos a casa da minha mãe, que até o ano de 2020 a casa da minha mãe não tinha reboco. Mas eu não tô feliz. E aí eu me senti até ingrata. Eu sei que eu tô bem remunerada, mas eu não tô feliz porque o meu trabalho, ele não muda a vida de ninguém, a não ser a minha. Eu não tô levando prosperidade pras pessoas. Primeiro que é banco, a pessoa tá aqui com um, daqui a pouco tá com outro. E aí eu pedi ao universo que eu estivesse em um lugar em que, de fato, a minha história tivesse um impacto, que eu pudesse ajudar as pessoas e não só ganhar um dinheiro. Que é muito bom ganhar dinheiro, gente. Tudo depende de dinheiro, mas quando você ganha dinheiro, quando alguém chega assim, você me ensinou algo,
ou naquele dia eu não tava feliz e você conversou comigo, seja lá o que for, principalmente na consultoria de beleza, né? Trabalho com muitas mulheres, muitas com autoestima destruída. E aí, eu lembro que eu saí dessa empresa, eu tava, e eu tinha uma amiga que ela, desde que ela me conheceu, inclusive na última empresa que eu trabalhei, ela falava assim, você tem uma cara de gerente Natura e Avon. É. Aí eu falava, não conheço nenhuma gerente preta. É uma mulher, ela já tinha sido gerente da Avon, antes de ser Natura e Avon. E aí ela ficava, todo dia, mulher, cadê? Foi ela que me cobrou a habilitação. E aí um belo dia, Ó, quando gente, é assim. ela me cobrava, tá? Apertamente, eu também sou dessas. Embora você pode. Aí eu lembro que eu falei, Fulana, como é que tem pra falar essa fofoca? Graças a Deus saí de tal lugar. Aí ela, menina, tem uma vaga aberta na Natura. Vrup. Aí eu, que Luísa chata. Eu, caraca, que mulher chata. Onde é que a Natura vai me contratar? Ele se Ela, contrataram pra quê? oi? Essa vaga era de quê? Gerente. Ah, já entrou já como Já era pra gerente. gerente. Massa. E aí eu lembro que ela me mandou o link do LinkedIn. Eu fiz, eu vou mandar o currículo. Há mais de um ano ela me falando dessas vagas. Mas só pra provar a Luísa que eu não vou entrar. E pra ela desencanar e me indicar outra coisa. Parar de encher o saco. Mandei a vaga. 2 dias depois, tava indo fazer a tatuagem. Essa aqui, ó. Foi Quem me mesmo. guarda não dorme. Tava indo fazer essa tatuagem. Telefone toca, Natura. Isso não é mentira. A vaga de gerente. Pode fazer. Ah, você foi a única que não mandou o vídeo. Faz uns vídeos aí, manda pra gente. Peguei o celular assim, ó. Não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Mas assim, eu não criei expectativa. Aí vai processo seletivo. Tinha gente apresentando slide, não sei o que. Vamos lá. Aí entrou a gerente de vendas e aí eu lembro que ela olhou pra todas, foi online. Bora ver. Aí, não vou passar nessa primeira etapa não. Me ligam no segundo dia. Ó, depois do carnaval a gente quer bater um papo com você. Eu disse, tá bom. Passo o carnaval, bato o papo, vou pra Coffee Town tomar um café. Me ligam. Camila Rabaneda, gerente de vendas da Natura e Avon aqui em Salvador. Bárbara, quero te convidar para ser gerente de negócio na Natura e Avon. E aí eu comecei a chorar. Eu chorei, eu chorei, eu chorei. Eu falei, não acredito. Há anos, em 96, quando a manhã chegou no interior, a gente passando uma necessidade do caramba. Não faltava nada, mas estava muito apertado. A minha mãe foi ser vendedora da Avon e foi quando eu tive os meus primeiros brinquedos não doados. A mãe comprava na revista. E aí, quase 30 anos depois, estou eu aqui sendo contratada para trabalhar na Natura e Avon. Uma mulher preta. E Camila é, assim, fora da curva. Mulher incrível. Fiquei pouco tempo com ela porque ela foi transferida. Mas ela me empoderou muito. Ela, senta na cadeira. Eu tô assim, não, você é gerente. Você não é consultora, você não é líder. Eu contratei você para ser gerente. Você vai sentar na cadeira de gerente. Não é pra ninguém te lembrar isso. Você tem que saber disso todos os dias. Autoestima, né? Ela foi lá ali, ó, todos os dias. Talvez você encontre algumas pessoas que te questione, tudo bem. Mas você tem que ter certeza, porque eu contratei uma gerente. Eu não contratei, seja lá quem for. E não importa que aqui tem alguém com 30 anos de casa. Pra mim, você é gerente. Tempo de casa pra mim não é patente. Então não esqueça disso, tá bom, Bárbara? Tá bom. E no decorrer do caminho, eu fui entendendo o porquê daquele recado. Não foi fácil a ocupar aquilo. A impostora se fez muito Sim. presente. Primeiro que esse trabalho ele chegou de uma forma muito diferente dos outros. Não foi um trabalho que eu me matei pra conseguir. Eu competi de igual para igual. Não foi aquela competição onde eu tive que colocar as unhas pra fora, calar a parede. E ali foi que eu entendi que ao longo da minha vida eu corri muito. Li até o livro de Viola Davis, Em Busca de Mim, que ela fala disso, né? Que quando ela chegou no auge,
ela entrou num pane terrível. E aí ela lembrou que mesmo sendo a atriz preta mais renomada de Hollywood, parte dela ainda era aquela menina que corria todos os dias da escola para não apanhar dos colegas brancos. E aí foi o meu choque na Natura, foi quando eu entendi que eu ainda estava saindo de casa todos os dias, que morando aqui em Salvador, desde 2017, são 17 anos, uma parte minha nunca tinha se dado o direito de dizer assim, ó, você já saiu, você já chegou, você tem que continuar andando, mas relaxa. Não precisa mais sair correndo, Bárbara. Dá pra fazer uma coisa de cada vez, dá pra você aproveitar, dá pra você usufruir desse trabalho que você tanto rala, desse dinheiro, de outras formas, e não somente correndo pro interior pra botar tudo lá porque vai faltar algo pra sua família, sabe? E aí foi aqui que eu entendi também que eu não tava vindo aqui só para trabalhar, ajudar pessoas, mas tinha uma pessoa aqui dentro que precisa ser acolhida. E a gente vai perdendo muito isso, porque a necessidade, eu tenho que ser, eu tenho que ser, eu tenho que ser, eu tenho que ser, eu tenho que estar. Eu não posso cair, eu não posso ser mediana. E eu lembro que no Elo, eu recebi um setor e a realidade, por conta da fusão, me colocou no lugar de mediana, não, menos médio. Oh. E não era culpa minha. Não era culpa de ninguém, era o momento. E eu lembro que meu gestor atual fez assim, Bárbara, para, não vai ter planilha, vai ter nada do que você faça que vai mudar isso. Mas enquanto o cenário não muda, porque é uma questão sistêmica, que tal as pessoas saberem quem é Bárbara? Não mais a gerente de negócio, porque todo mundo sabe que você é gerente de negócio. Mas Bárbara é a pessoa que tá aí atrás, sua história. Me conta sobre você, porque eu só vejo você nas reuniões sérias e calada. Pra mim, você é uma das mais tímidas. Eu fiz. E aí eu sorri. E ele fez, por que não mostrar esse sorriso pras pessoas? E eu acho que o que vai encantar seu consultor não é sua planilha. Não é o que você sabe sobre o negócio, porque ela já sabe. É você. De onde você veio, quem você é, como foi, como tá sendo essa experiência para a pessoa de É Bárbara. aquela Bárbara lá da Contax que eu via, né? O Exato. cliente, que eu sei do que via você a tá falando, pessoa. exato. E aí foi quando eu tirei a armadura. Passei por uma grande ruptura, que foi entrar na empresa grávida. E no meu primeira semana de empresa, perder meu bebê. Foi uma ruptura, assim, muito grande. Eu me senti muito culpada. Tive que revisitar as crenças, né? E não foi algo nem culpa minha, nem de ninguém. Foi uma coisa que acontece com Sim. todo mundo. É muito comum. E aí foi estar aqui na Natura e Avon, foi resgatar o meu lado feminino. Verdade. Porque era sempre o prover, 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 trabalhar pra ter, trabalhar, 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 trabalhar. Tenho que trabalhar pra cuidar disso aqui, que é pra fulano. Então, eu acolhia todo mundo, menos a mim. E uma empresa muito feminina, né? Então, minhas unhas, essas coisas que eu sempre gostei, mas evitava, porque o trabalho na área financeira já não tinha como estar tanto. Eu estava sempre na rua, enfim. Tinha um momento que andava muito com homens. Então, um embate com eles era terrível. Necessário, mas assim, chega um momento que a gente se perde. Então, o tempo inteiro tentando se provar, tendo que se provar o tempo inteiro. É um saco isso, E né? aí foi onde eu fui resgatada, porque eu tive que parar para acolher aquela dor, que eu quis racionalizar. Não é assim mesmo, eu perdi depois. Não, todos os dias algo me lembrava. Toda semana, no domingo, poxa, eu estaria fazendo tal semana. E aí eu lembro que minha psicóloga falou assim: você ainda tá grávida emocionalmente. Sim. Vai parir essa criança. Uhum. Eu, como é que eu vou parir uma coisa que já saiu de mim? Ela fez, vá construindo essa perda, esse luto. Você não perdeu uma bola, você perdeu um filho. Se permita sentir essa dor. E aí eu lembro que eu chorava muito. Fiz um ritual muito lindo. Foi quando eu aprendi a acreditar nas águas, né? Fui jogar a roupinha no mar e o mar tava muito calmo. Em Ondina, quando a onda gigante surgiu e levou aquela roupa que tava na beira da praia e o mar parou.
Moana, lembrei de Moana agora. Exato. E aí foi quando eu aceitei essas forças femininas. Algumas eu já dou nome, Hum, outras eu ainda não sei dar nome, porque eu resolvi não entender tudo, porque não dá pra entender tudo. E eu resolvi abraçar aquela menina, né, que tinha muitos sonhos, mas que também tinha muita leveza, porque tudo que eu passei aqui em Salvador, principalmente nos primeiros anos, foi graças ao otimismo e leveza. que ajuda, né? Ajuda. Eu sempre me divirto com tudo, falo direto. Não É, enlouqueci porque eu duas. tô rindo. Hum. E aí, liderar mulheres. Então, eu tive que aprender a linguagem. Hum. Aprender isso, gente, como assim? E aí, às vezes, alguém te diz algo, aí você vai dar a resposta. Você, peraí, ainda. Eu tenho que ouvir o sentimento dessa pessoa. Não o que as palavras estão dizendo. Exato. Chegar, ir pra casa, né? Macerar um pouquinho aquilo ali, digerir. As respostas diretas e objetivas e claras para tudo perde muito sentido quando você trabalha com pessoas. Sim. Quando você vai na casa de um consultor e aí você olha assim, ela com todo o carinho do mundo, eu paguei a faculdade do meu filho vendendo Natura. É. Quero te visitar, não pode, minha filha, eu passo o dia todo na rua vendendo. Eu fiz, cara. E algumas dizem assim, você não pode vir aqui porque tem essa questão de violência. E Hum. essas pessoas ainda assim conseguem acordar todos os dias disposta a fazer diferente. Quando elas atravessam o mundo para ir para um evento e faz questão de experimentar cada perfume, tudo assim, pensando no cliente dela, sabe? É um trabalho incrível. E eu pedi um trabalho que eu pudesse ajudar a transformar as Um pessoas. propósito, né? Mas eu acho que o maior propósito de todo foi esse resgate de uma pessoa. Precisa ser melhor comigo mesma. Sim. Que massa, Binha. Binha. Obrigadíssima, viu? Realmente, Tadeu falou que sua história era linda e realmente estou muito feliz. Eu fico feliz por estar Uma aqui. grata surpresa, uma grata colaboração, bate-papo maravilhoso, que com certeza vai ajudar muitas pessoas que estão passando pela mesma situação. E que muitos homens ouçam isso também, né? Reflitam. Que a gente precisa mudar. Precisa Precisamos. mudar isso aí que tá complicado. Que a gente não vai conseguir mudar o mundo, mas pelo menos nosso mundinho ali, Exato. ao Tão nosso pequenininho, redor. exato. Eu tenho amigas assim, como você falou, que eu tenho certeza que se hoje eu falar, eu briguei com meu marido, eu briguei com o Ramon, vou sair de casa, que elas também abririam as Na portas hora. pra mim na hora. E acho que é isso que importa, essa corrente que a gente tem que fazer. Sim. E- E no decorrer da jornada, eu falo para as mulheres pretas. O mundo tem tantas vozes, são muitas cobranças, porque de fato não existe um espaço no mundo para sermos médias. Mas eu acho que dentro da gente a gente tem que ter esse espaço, porque a gente não é bom em tudo. E que bom, senão a gente vai ficar doido. É, E segundo, porque nós também precisamos de acolhimento. E eu lembro que eu me queixava sempre. Ah, ninguém liga pra saber como eu estou bem. Mas as pessoas sabiam que eu não estava, que eu precisava de acolhimento. todo mundo te via tão forte. Eu lembro que esse ano, no meu aniversário, eu falei pra todo mundo: olha, eu não quero presente Natura e Avon, não quero nenhum cosmético. E eu quero sim ser presenteada. Minhas amigas estão exigindo esse estou, porque eu mereço. É a minha linguagem do amor. Eu sempre presentei a todos vocês, eu quero receber esse amor de volta. Eu não tô pedindo presentes caros. Eu estou dizendo que eu não quero. Eu quero o amor nesse formato. Se você pegar um potinho cheio de areia do mar e trazer pra mim e dizer, Bárbara, esse é o presente, eu ficarei muito feliz. Porque eu preciso daquilo que eu também dou. Só que a gente, às vezes, precisa... Tem um podcast que eu gosto muito, que é Para Dar Nome às Coisas. A gente precisa nomear as coisas. E eu acho que o autoconhecimento tem muito disso. De a gente nomear, sabe? Para que a gente também não deposite nossas dores nos outros. E que a gente saiba fazer boas escolhas. Porque eu casei menina. Uma menina. Mas viver em função das expectativas das pessoas também me ajudou muito a permanecer naquela relação. Sim. Me ajudou muitas vezes no meu caminho a fazer escolhas que eu nem queria, mas pensando no que o outro ia sentir, porque eu não posso decepcionar.
Sabe naquele lugar de uma Mulher Maravilha? A heroína. Sabe a heroína que não sente nada, que tá ali sempre pra salvar o mundo. E às vezes a gente precisa ser salva. Salva da gente mesma. Com certeza. Obrigadíssima. Nada. Arroba. barbaraquino.gn. Pronto, vou deixar também na descrição. Amei meus presentes. Aqui é um planner, né, que você falou, Bárbara. Isso. Eu adoro. Aqui é um planner da linha Crer Pra Ver. É uma linha de Instituto Natura. Toda a venda é revertida em fundo para a educação. Natura tem vários projetos. Tem sim. Diferenciada. É uma marca brasileira diferenciada. Sim. Obrigadíssima. Obrigada a você que chegou aqui até agora. Já não esquece de dar o seu like. Já se inscreve também no nosso canal, que ajuda bastante o YouTube a divulgar nosso trabalho. Pode ouvir no Spotify. Lá, vai dormir, bota lá, né? As histórias lindas e maravilhosas que com certeza muitas atividades, muitas profissões que você vai gostar, vai se identificar. Vê aqui também os cards que você vai se deliciar. Melhor do que ficar vendo besteira na internet. Beijo, fiquem com certeza. Deus. Tchau. Tchau, gente.